Olá, queridos. Eu sou o pastor Danilo Moreira e esse é o canal AD Nação do Arrebatamento. Então, como você viu aí no título da capa, eu vou aqui relatar em mais ou menos 5 minutos como eu saí da Universal, né? Então você viu aí que eu coloquei no título da capa aí: o Espírito Santo me tirou de lá. Por que que eu digo que foi o Espírito Santo que me tirou de lá? Porque por volta do ano 1998, a minha mãe saiu da Assembleia de Deus e foi para a Universal. Se decepcionou com alguns dirigentes da Assembleia de Deus, que isso é normal em qualquer igreja. Então ela não estava se sentindo mais bem lá e viu uma programação na televisão e foi para a Universal. Tudo bem. E através dela eu comecei a frequentar também, né? Mas eu não tinha aquele compromisso. Mas fazia fogueira santa, fazia voto, de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque eles incentivavam que a pessoa, se a pessoa fizesse os votos tudo direitinho, tudo que eles passavam, a pessoa ia prosperar. Só que a minha vida andava de mal a pior. Mas não estou dizendo que quem está lá não prospera. Não é isso que eu estou falando. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é falar de como eu saí de lá, que foi algo sobrenatural. Então, por volta de 2006... de 2005 para 2006, Deus leva a minha mãe, né? Aconteceu que ela teve problema de coração e aconteceu que ela chegou a falecer. E no dia e isso ela era frequentadora assídua de lá, dizimista e tudo, né? E no dia que ela faleceu, ninguém da Universal foi, nem o pastor foi para fazer a cerimônia fúnebre. Foi obrigado um pastor da Assembleia de Deus ir e fazer a cerimônia. Não foi. Tá, mas tudo bem. Até então, né? Aí quando foi uma semana depois, eu muito triste, muito decepcionado com muitas coisas. Por quê? Porque eu tinha depressão, síndrome do pânico. Tudo isso eu tinha, né? E eu frequentava a igreja Universal, mas não tinha aquele compromisso. Tinha vício em jogo, gastava meu dinheiro com jogo, ganhava muito dinheiro nessa época, mas gastava em tudo, tinha depressão, tinha síndrome do pânico. E depois depois que a minha mãe, Deus levou minha mãe, eu comecei a buscar o Senhor, né? E procurei ver o que estava acontecendo na minha vida. E não estava mais me sentindo bem de ir para lá, para a igreja. Mas eu fui para lembrar da minha mãe e fui também para pedir uma confirmação para Deus. Tá? E como eu gostava muito de sentar na frente, nos bancos da frente, quando foi nesse dia, eu decidi sentar no último banco. E sentei, ouvi o pastor, ouvi, e dali eu não estava mais me sentindo bem ali. E diante de Deus, meu irmão, o que eu estou falando aqui não é coisa minha, que veio da minha cabeça, não. Foi o que aconteceu de verdade. O Espírito Santo falou ao meu coração: aqui não é o seu lugar. Agora, meu irmão, você que está me assistindo, se você quiser acreditar, né, acredite. Se você não quiser, é um direito que você tem. Mas eu sei que foi Deus que falou comigo. E depois eu saí de lá, ainda procurei o pastor para conversar com ele e tudo, e ele não entendeu, mas eu saí. E uma semana depois, eu tive uma experiência muito forte, que eu conto num testemunho que eu tenho aí, como eu venci a depressão. Eu tive uma experiência muito forte, fui batizado com o Espírito Santo dentro de casa, e daí por diante eu comecei a pregar o Evangelho. Não na Universal, mas nas Assembleias de Deus e outros ministérios pentecostais. Então eu
voltei, porque eu era da Assembleia de Deus, e eu voltei. Não sou adepto do movimento assembleiano, raiz, como os homens falam, mas eu sou de raiz assembleiana, sim. Hoje lidero um ministério chamado AD, Nação do Arrebatamento. O meu objetivo é pregar sobre o arrebatamento da igreja. Tenho dons espirituais que o Senhor deu para quê? Para obra do Senhor, porque os dons eles servem para a igreja, não servem para nos beneficiar e nem para nos promover, serve para a igreja, né? Então hoje eu ensino a palavra de Deus, porque lá eu não era incentivado quase nem a ler a Bíblia, porque eu ia para a Universal, eu ia de bermuda, eu ia até sem Bíblia às vezes, né? Então não era incentivado. Hoje eu ensino a palavra de Deus, incentivo os obreiros da igreja que eu sou pastor. Agora eu não quero que vocês pensem que eu estou aqui contra a Igreja Universal. Não, eles estão fazendo a obra lá. Eu aqui não fui chamado para lá. Eu não fui chamado para lá. Eu fui chamado para outro ministério. Porque eu tive lá, ainda fui convidado para ser obreiro. Quase que eu ainda era obreiro lá ainda. Mas eu não fui chamado para lá. Por quê? Porque quando a minha mãe estava grávida, Deus usou a mulher, colocou a mão na barriga dela e disse que eu ia ser um pastor. E isso aconteceu, mas Deus não queria que fosse lá, né? Então hoje tenho passado por um momento tão difícil na minha vida, porque eu sou um pastor que eu não prego por dinheiro, eu prego um evangelho verdadeiro que combate heresias, combate o pecado, combate coisas erradas, e não é fácil, porque não atrai multidões, não atrai muitos seguidores, não atrai, não ganha dinheiro, né? Mas eu tenho um chamado de pregar o evangelho de salvação. Então, se você está em um lugar, você está em um sistema que está te sufocando, peça para Deus que Ele te fala. Agora não vai fazer igual o movimento dos desigrejados, porque tem muito desigrejado dentro de casa e não é certo isso aí. Nós temos que congregar, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei. E o Senhor deixou os líderes. Procure pessoas sérias, procure igrejas sérias, procure igreja que pregue a palavra de Deus. Não se preocupa com milagre, com essas coisas. Se preocupe com quem tem compromisso com a palavra de Deus, porque também não se preocupe só com a palavra. Tem o poder de Deus também, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. Então é pregar o evangelho. Mas depois, mais na frente, você vê: os sinais seguirão os que crê. Então também o evangelho tem os sinais também, né? Então, esta é o meu relato. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.